Olá, gente. Hoje eu vou conversar rapidamente com vocês sobre o gênero artigo de opinião, que é o gênero que vocês vão produzir essa semana. O artigo de opinião é um gênero comum, tá certo? Especialmente nas grandes cidades. Ele é publicado normalmente em jornais, em revistas e em blogs, ou seja, em sites da internet. Esse texto ele tem uma função específica, que é defender o ponto de vista das pessoas sobre um determinado assunto, de um assunto que é relevante. Geralmente esse assunto, ele trata-se de uma questão polêmica, ou seja, o que é uma questão polêmica? É uma questão que divide a opinião das pessoas, tá certo? Uma questão que gera um confronto entre diferentes pontos de vista. Há pessoas que são a favor e há pessoas que são contra. Aí aqui nós temos um exemplo. A sociedade tem direito de tirar a vida de um criminoso. Há aqueles que vão dizer que sim, que a sociedade deve tirar, que são a favor da pena de morte. Outros vão dizer que não, que são contra o que a gente chama de pena de morte. Determinados ritmos musicais contribuem para a erotização infantil, ou seja, determinadas danças fazem com que uma criança se torne um adulto precoce, sexualmente precoce. Há pessoas que dizem que sim, outras que não. A maioridade penal deve ser reduzida no Brasil, ou seja, a idade de uma pessoa ser presa deve diminuir de 18 para 16 anos. Há formas certas e erradas de falar o português. Há pessoas que vão dizer que sim, que as pessoas deveriam seguir as regras gramaticais. Há aqueles que não, vão dizer que não, que é preciso respeitar as diferentes formas de falar que existem no país. A prática do aborto deve ser legalizada no Brasil, então algumas pessoas vão dizer que sim, outras não. A nossa questão polêmica é essa aqui. O ensino remoto pode substituir o presencial em tempos de pandemia? Esse ensino remoto que nós estamos tendo, vocês acham que pode substituir o ensino presencial? Ele funciona? Ele é adequado? Você acha que ele deve existir? Sim ou não? Então, você vai defender seu ponto de vista. Para isso, vocês vão precisar de quê? Vocês vão precisar de buscar fontes. De que forma vocês vão buscar essas fontes? Vocês vão atrás de notícias, vocês vão atrás de opiniões de autoridades no assunto, vocês vão atrás de dados, de estudos e de pesquisas, vocês vão atrás de exemplos de outros países. O que é que as notícias dizem a respeito do ensino remoto? Está funcionando? Atende todo mundo? Qual é a opinião de estudiosos sobre essa temática, sobre essa questão? O ensino remoto funciona, ele é adequado a este momento, ele está surtindo efeito. Então, para isso, vocês vão justamente coletar essas informações, vocês vão comparar, vocês vão confrontar para poder construir o ponto de vista de vocês, tá certo? Aí, só que quando a gente vai escrever um artigo de opinião, a gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem que assumir um ponto de vista. Você não pode ser a favor e contra, mesmo que você diga que há pessoas que pensam isto e outras pessoas que pensam aquilo, você pensa dessa forma. Então, você tem que botar o seu ponto de vista e defender, você não pode ficar em cima do muro, tá certo? Então, vocês veem aqui, aqui são duas situações, vamos dizer assim, em que as pessoas têm necessidades diferentes. O homem está na ilha e ele quer o barco. Já o homem que está perdido no mar, ele quer a terra. Então, um ponto de vista depende da situação em que eu estou, ou seja, do ponto onde eu estou. Olha aqui, esse aqui está vendo 6, esse aqui está vendo 9, porque eles estão em situações diferentes. Alguém pode ver o homem de frente e alguém pode ver o homem de perfil aqui, tá certo? Então, tudo depende do ponto em que você está localizado. Por exemplo, eu, como professora, eu tenho um ponto de vista em relação ao ensino remoto. Você, como aluno, você já tem outro ponto de vista. Então, é o que a gente diz isso. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, depende da situação que nós estamos vivendo. Então, para você defender seu ponto de vista, você vai precisar selecionar argumentos. Argumentos de quem é a favor e argumentos de quem é contra. Quais desses argumentos são mais importantes para o seu texto? Quais desses argumentos combinam melhor com o seu texto? E tudo isso vai depender da questão da leitura, da pesquisa, tá certo? E quando chegar a hora de escrever o seu artigo de opinião, você vai ter que se preocupar com a estrutura. Ele tem que ter ao menos 3 parágrafos. Um para a introdução, um para o desenvolvimento e outro para a conclusão. Quando chegar na introdução, como é que eu vou introduzir meu texto? Primeiro, você não vai começar o seu texto logo dizendo que
que o ensino remoto deve ou não ser introduzido, funciona ou não nas escolas. Você vai ter que contextualizar. O que é contextualizar? É dizer como foi que se chegou nesse ensino remoto. A gente sabe que devido à pandemia, as escolas tiveram que mudar as suas formas de ensinar, trocando, né, o ensino presencial pelo ensino remoto. Aí é onde você vai agora. Agora você vai puxar. Essa forma de ensino tem dividido opiniões. Há pessoas que acham que funcionam, há pessoas que são a favor do ensino remoto e há pessoas que são contra. Aí, agora você se coloca. E eu sou o quê? Eu penso o quê? Tá certo? Aí você insere o seu ponto de vista, você já pode colocar na introdução. Quando você for para o desenvolvimento, aí você vai explicar por que as pessoas são contra, por que as pessoas são a favor e por que você é contra ou você é a favor. Então você vai dizer que há pessoas que são contra por isso, isso e isso, há pessoas que são a favor porque é a única forma que os estudantes tiveram de ter acesso ao ensino, de não serem prejudicados em relação ao conhecimento. E eu acho, eu penso, em minha opinião, que o ensino remoto substitui em parte, né, porque a gente sabe que não é totalmente, ou eu acho que o ensino remoto não funciona porque não atende a todos os estudantes, porque é excludente e assim por diante. E depois você vai para a conclusão. Portanto, o ensino remoto deve continuar acontecendo, o ensino remoto deve ser inserido, o ensino remoto não deve ser inserido. É claro que vocês procurem evitar. Eu usei muito ensino remoto, mas tragam por aulas online, né? Tragam por aulas à distância, tragam por EAD e assim por diante. E aqui nós temos as características do artigo de opinião. Faz parte do texto argumentativo, possui introdução, desenvolvimento e conclusão, pode ser escrito em primeira pessoa do singular, tá certo? Você pode se colocar dentro dele. Geralmente o tema do artigo está relacionado às atualidades, deve emitir uma opinião, deve transmitir informações, deve ter a defesa clara de um ponto de vista, então você tem que assumir seu ponto de vista, deve ser embasado em fontes seguras, pesquisas, opiniões de pessoas, de autoridades no assunto, deve obrigatoriamente apresentar um título, que pode ser o título que vocês têm aí, ou você pode criar um título mais interessante, e no final deve ser o seu nome, deve ter o seu nome, porque geralmente o artigo de opinião ele é assinado. Bem, essas são algumas dicas para vocês produzirem o artigo de opinião de vocês, espero que ajude, tá certo?